Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para nosso encontro semanal, o Encontro da Família com Jesus, um momento de muitas bênçãos em nossas vidas, porque é o momento de nós fazermos algumas reflexões em torno dos ensinamentos do Mestre. Nós não temos dimensão das bênçãos que nos envolvem nesse momento. À medida em que vamos sistematizando essa prática, que escolhemos aquele dia, aquele horário para fazermos o Evangelho, essa prática vai trazer para nós a companhia dos nossos guias espirituais. A espiritualidade maior chega para nos dar assistência e essa espiritualidade vai nos proteger, porque o Evangelho no Lar, ele promove toda uma proteção em torno da nossa família, do nosso lar, inclusive da rua onde moramos, do edifício, isso segundo as informações dos guias espirituais. Os obsessores não conseguem penetrar na casa que tem o Evangelho no Lar de uma forma costumeira, realizada com amor, com dedicação, com seriedade, sobretudo. Então, é uma bênção muito significativa em nossas vidas. Às vezes, quando começamos, não somos muito motivados porque acontece alguma coisa para atrapalhar, é um familiar que não quer, é um familiar que se atrasa, é o telefone que toca, é uma visita que chega e a gente começa a dizer que é tanto problema que eu não estou vendo nenhum benefício. Lógico, no início os entraves poderão ser muitos e as bênçãos, o resultado não chega de uma hora para outra. É necessária a persistência, é necessário desenvolver, criar todo um clima, vamos assim dizer, para que essa sintonia seja estabelecida entre a nossa família e os guias espirituais. Naquele dia em que ninguém quiser fazer, porque estivermos sozinhos, façamos assim mesmo, porque estaremos acompanhados pela espiritualidade, sem dúvida. Não tenhamos a menor dúvida de que os anjos da guarda, os nossos guias espirituais, vão estar conosco. E não vamos esquecer o recipiente, com a água a ser fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. No final, devemos tomar essa água como se toma realmente uma medicação, uma medicação que vai nos ajudar no restabelecimento da nossa harmonia, seja física, seja mental, emocional. Então, meus amigos, nós temos encontrado muitas orientações que falam do culto do Evangelho no Lar. O livro Luz no Lar, que é psicografado por Chico Xavier, Espíritos Diversos, ele traz, aliás, muitas mensagens sobre a família e sobre o Evangelho no Lar. Hoje, nós escolhemos um trechinho do Espírito Emmanuel que nos diz: somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não ouvides assim os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar,
onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor. A importância, do Evangelho no lar. E assim, vamos fazer a nossa leitura preparatória. O livro é Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Hoje nós temos a mensagem 25. Nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. São palavras de Jesus, o registro é do apóstolo Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele surgem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procede as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, no livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Aqui o nosso amigo espiritual, amigo de todos nós, Emmanuel, faz essas reflexões em torno das palavras do Cristo, mostrando exatamente que Jesus é o nosso caminho, o caminho do divino amor, e que em pequenos detalhes da vida, em pequenas situações, nós podemos encontrar o reconforto, a orientação que vem do alto para a nossa vida. Porque são sementes que a espiritualidade, que Jesus nos envia, sementes as mais variadas circunstâncias para que nós possamos cultivar essas sementes e desse modo compreender, aceitar e ter todo o cuidado de não nos distanciarmos dessas lições que nós vamos encontrando pelas estradas da vida. Façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações ao alto. Senhor Jesus, estamos reunidos em torno dos vossos ensinamentos, desejosos de compreendê-los e de sermos fortalecidos para a vivência dos vossos postulados de vida eterna. Fica conosco, Jesus, durante o nosso estudo e ajuda-nos nesse momento em que nos propomos
ao estudo, à reflexão, fazendo com que esses momentos de luz toquem os nossos corações, despertando para a reforma íntima que se faz necessária. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como nós sabemos, o Evangelho está sendo realizado a partir do Sermão da Montanha. Hoje será o capítulo 5, porque é o capítulo que nós estamos estudando segundo Mateus. E o versículo será 25 e 26. Reconcilia-te depressa com teu adversário. E o texto nos diz o seguinte: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. São palavras de Jesus que anteriormente ele tinha dito que era necessário se entender, se conciliar com o irmão, com o nosso próximo. E aqui ele vai um pouco mais além, porque ele nos fala do adversário, ou seja, daquele que muitas vezes nós consideramos o nosso inimigo. Já é uma situação mais grave, né? E ele faz essa advertência, inclusive ele diz que é para que a reconciliação seja depressa, enquanto estamos a caminho, lado a lado com o nosso adversário. E ele faz essa advertência exatamente para todos nós que desejamos viver em harmonia, livres do peso da consciência culpada, ou livres do amargor da culpa ou da mágoa. E ele nos convida, dizendo assim, para que façamos a nossa parte, para que busquemos essa reconciliação, porque a nossa parte diz respeito somente a nós mesmos, independente do outro com quem tivermos algum tipo de conflito. Então, o que é que Jesus aqui está nos propondo? É o perdão. Porque se a lei que é vigente no universo, se a lei que abrange todas as outras leis naturais, todas as outras leis divinas, é o amor, não pode haver amor sem perdão. Então, é um perdão, como os espíritos dizem, tem mão dupla. Porque, ora, nós precisamos perdoar. Ora, nós precisamos de perdão. Necessitamos receber o perdão. Então, que nós sejamos aquele que guarda a consciência pacificada de quem se reconciliou com a sua própria consciência e buscou o encontro com o seu semelhante, o encontro com o seu irmão, para equacionar o perdão. Quando nós nos sentimos assim ofendidos, né? Quando nós nos sentimos atingidos de uma forma muito grave, de uma forma muito penosa, vamos assim dizer, nós nos revoltamos. Nós achamos que somos merecedores de tanto. Nós achamos que deveríamos estar passando por aquela ofensa, por aquele momento de injustiça, por aquele momento de agressão. Porque a gente não consegue se olhar com muita verdade para identificar também todo o nosso lado imperfeito, todo o nosso lado propenso a errar.
propenso também ao desequilíbrio, né? E a gente tem que pensar também em um detalhe muito importante. Nós somos espíritos imortais. Não estamos aqui na Terra pela primeira vez, nem última vez. Nós estamos vindo em uma viagem, vamos assim dizer, uma viagem evolutiva. Nós estamos em um aprendizado e, com certeza, lá atrás, em uma outra oportunidade, em uma outra experiência terrena, nós fizemos o mal, vamos assim dizer. Nós praticamos atos tão danosos ou até piores do que aqueles praticados pelo nosso adversário. Nós não podemos esquecer desse detalhe. E se temos uma lei de causa e efeito, aquele mal nos atinge por uma questão de sintonia nossa. Nós trazemos em nós mesmos os efeitos do erro praticado, a predisposição para sermos atingidos por aquele que vai se tornar um ofensor, por aquele que será o adversário, que vai se transformar em nosso inimigo. Todos nós, meus irmãos, nos encontramos em um estágio evolutivo, portanto, de entendimento diferente. Se aquele nos atingiu, se aquele nos prejudicou com perversidade, é porque está doente, desequilibrado. Ah, não, é maldade. É porque é perverso mesmo. É índole ruim. Não é bem assim. Não existe um estado permanente de perversidade. Aquele ser que se apresenta com muita maldade, com perversidade, é um desequilibrado, é um doente, é um enfermiço da alma. É alguém que está distante da luz, é alguém que está distante de Deus. Permanece filho de Deus, mas o seu ser, a sua essência, ainda está bastante trevosa. Mas isso passa porque nós fomos criados por Deus igualmente para uma só destinação, que é a nossa perfeição. Nós podemos encontrar nessa nossa busca de conciliação aquele adversário que não quer se reconciliar. Ah, não, eu fiz sabendo que estava lhe prejudicando. Eu fiz consciente, não me arrependo, faria de novo. Devemos ter piedade e devemos eliminar do nosso coração o rancor, não dar guarida à raiva, ao ressentimento, porque aí vem o ódio, vem o sentimento de vingança e isso prejudica, adoece a nós mesmos. Nós adoecemos quando nós, de forma invigilante, agimos de forma recíproca com aquele nosso dito adversário. Então, precisa o quê? Ele está distante da compreensão, está sem querer entender os nossos objetivos, mas nós vamos persistir na conciliação, no perdão, para que possamos ficar conciliados com a nossa própria consciência. O quanto antes devemos entrar em harmonia com os nossos ofensores, porque os pensamentos negativos, os pensamentos exatamente inferiores, como já afirmamos, geram um grande mal e surgem assim as doenças. E se nós protelarmos essa conciliação, a gente não sabe a extensão que esse litígio vai tomar. Pode demorar muito, pode se arrastar através do processo reencarnatório.
E Jesus, quando ele diz que chama atenção, ele diz para a nossa reconciliação depressa com o adversário, ele ainda acrescenta, enquanto estás a caminho com ele, referindo-se à oportunidade que estamos tendo, que estamos reencarnados, estamos na mesma caminhada, estamos, vamos assim dizer, lado a lado, na mesma experiência terrena, e precisamos, o quanto antes, resgatar os nossos equívocos, junto exatamente do nosso adversário. Não sabemos quando iremos ter as mesmas oportunidades que estamos tendo, as mesmas condições que temos hoje. A gente não sabe. E outro detalhe, muito importante, a gente não pode esquecer. Acreditamos que somos espíritos imortais, que a vida continua além do túmulo, que o processo reencarnatório vai fazer com que a gente volte ao plano terreno. A gente não pode esquecer que a morte não nos livra dos nossos inimigos. É muito importante. Cometa um grande equívoco aquele que mata o seu ofensor porque quer se livrar dele. Acha que está se colocando totalmente fora do alcance daquele que está a perturbar, a lhe prejudicar. Os espíritos vingativos, frequentemente, nos acompanham com o seu ódio, com o seu sentimento de vingança, mesmo estando desencarnado. E por que isso? Porque existe sintonia da nossa parte. Nós sintonizamos com ele pelo mal que fizemos a ele. Como ele não tem os valores, espirituais, ele ainda não conseguiu entender o quanto é importante o perdão, o quanto é importante a vivência do bem, não consegue entender a justiça divina, porque o espírito, quando desencarna, ele não se transforma. Ele permanece como era por aqui, só que não está no corpo físico. Mas ele vai exatamente com todo o seu acervo de qualidades e de imperfeições. Desencarna com ódio, com sentimento de vingança, vai continuar a querer se vingar. E muitas obsessões acontecem a partir daí. A partir exatamente dessa postura de alimentarmos ressentimentos, mágoas, desejo de vingança. Tudo isso é extremamente danoso, pernicioso para nós mesmos. Prejudicamos o outro, nos arrependemos, não tivemos oportunidade de pedir perdão, mas a ligação permanece. Lógico que o arrependimento, a vontade de pedir perdão, a gente pode pedir perdão nas nossas orações aos nossos inimigos desencarnados, isso é muito positivo, mas o prejuízo ficou e é necessário a corrigenda. E se nós ficarmos invigilantes, nós vamos abrir uma porta para que ele venha nos perturbar, venha nos obsidiar. Ele está querendo se vingar. No momento em que abrimos a nossa guarda e passamos a nos desequilibrar com frequência, passamos a nos irritar, a alimentar exatamente a mágoa, o sentimento maior de revolta, a gente abre a sintonia e ele chega para nos cobrar, porque ele quer nos fazer sofrer assim como fizemos ele sofrer. Mas às vezes também o espírito, a pessoa, nos ofende.
nos prejudica. E vem, nos pede desculpa, nos pede perdão e a gente não perdoa. Não perdoa e diz mais um ditado que existe: quem fizer comigo, que faça bem feito, porque só faz uma vez. E esse espírito, ele pode se revoltar, ele pode querer se vingar lá no além-túmulo. Ele desencarna com aquela mágoa, com aquela dor, com aquele sofrimento. Por quê? Porque nós não tivemos a indulgência, a caridade para com ele, perdoando. Isso são reflexões muito importantes. Jamais vamos pensar que estamos livres daquele indivíduo, daquela pessoa que nos atormentava, que nos fazia sofrer, porque ela desencarnou. Deixou apenas o corpo físico, a vestimenta, porque o corpo físico é uma vestimenta para o espírito, para ele poder se expressar aqui na Terra. Mas ele continua a existir com toda a sua potencialidade. E onde está Deus que permite? Deus permite porque é uma questão de justiça. É uma questão de quê? De estarmos ligados a esse espírito pelo mal que nos envolveu. Quando o mal nos atinge, a gente perdoa e a gente corta a ligação, a gente prossegue com a nossa consciência em paz, apaziguada, como nós costumamos dizer. Por isso Jesus recomendou a reconciliação com o nosso adversário, porque nos sentimos ofendidos, ou porque não agimos corretamente com ele. Se por acaso o nosso orgulho for muito forte e impedir a nossa reconciliação, nós podemos ser surpreendidos pela morte em débito perante as leis divinas. As leis, inclusive, da harmonia que preside as relações dos homens entre si. E vamos responder em juízo pela nossa omissão, pelo nosso orgulho, porque não observamos a lei de amor, de justiça e de caridade. E quando Jesus diz: não sairás da cadeia enquanto não pagares o último ceitil, aliás, ele diz, a reconciliação necessária para que não sejais entregue ao juiz. O juiz vai entregar ao oficial de justiça, que levará para a prisão. E de lá não sairás enquanto não pagares o último ceitil ou centavo. Como entender isso? Quem é o juiz? O juiz é a nossa própria consciência. A consciência culpada, pesada, pela omissão, pelo gesto de total desamor, falta de caridade, e pelo mal que fez. Então a consciência é o juiz que fica nos mostrando os erros praticados. E essa consciência culpada vai fazer com que, vamos assim dizer, não vai nos entregar o oficial. O que é o oficial? É a lei que vem nos fazer cumprir os desígnios divinos, que nos chega para que a lei se cumpra. Que são exatamente as situações difíceis, dolorosas, são as mais variadas faces da dor. E vamos ficar presos à roda das encarnações difíceis, expiatórias e dolorosas, até que a gente corrija os erros praticados, até o último erro, ou seja, até o último centavo. E quando Jesus nos diz que não sairás da cadeia enquanto não pagares o último ceitil, Jesus está deixando muito claro que não há pecados irremessíveis e nem condenações eternas.
há exatamente, pode demorar devido à nossa dureza, à nossa desobediência. Mas a lei do progresso existe e existe para todos. Uns vão compreendendo as leis divinas de uma forma mais rápida e vai avançando. E outros caminham mais lentamente na teimosia. E isso quer dizer que existe um tempo para que, e um limite para que isso ocorra. Isso não é indefinido. Isso ocorre, por mais difícil que seja a condição do espírito, por mais difícil que seja a nossa condição, por mais endurecidos que sejamos em nossos sentimentos, sem querer compreender, sem querer entender. Quando a gente está em uma reunião de desobsessão, que o espírito chega revoltado, querendo se vingar, sedento de vingança, porque sofreu muito, lhe prejudicaram, destruíram sua família, é necessário fazê-lo entender que a justiça divina, ela não falha. Nós somos livres para agirmos dessa ou daquela forma. Mas as consequências dos nossos atos são inevitáveis. O mal que se pratica, a justiça divina vai fazer com que tenhamos a oportunidade de corrigi-lo. E no momento em que aquele ser está ali, querendo se vingar, ele precisa entender que, independentemente da vontade dele, a justiça se fará. E ele, naquela situação sedenta de vingança, está se prejudicando. Porque mesmo ele sendo atingido pelo espírito que o prejudicou, ele não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. E todo desejo de vingança, toda ação de vingança fará com que ele tenha também que resgatar essa sua postura, essa sua conduta de total desamor, que é a vingança, que é o ódio. Então, esse espírito precisa compreender que ele está se prejudicando, ele está perdendo tempo de crescer, de evoluir. Isso acontece muito nas reuniões de desobsessão. Chegam aqueles espíritos exatamente para que possam ser esclarecidos, para que possam ser conduzidos de forma a ter esse esclarecimento, essa compreensão e aceitar que precisa deixar nas mãos de Deus a corrigenda do mal que lhe foi feito. Eu lembro aqui da história de um cidadão que não aceitava a separação, na época, na década de 80. Era um casamento bastante abusivo, mas ele não queria separação e a mulher estava cansada e queria separar para prosseguir a sua jornada, para que ele pudesse ser feliz e ela também. Inconformado, ele tira a vida daquela mulher. Foi uma execução bárbara porque ele descarregou o revólver todo nela. E a partir dali ele começou a ser atormentado, a consciência pesada, os filhos pequenos, sentindo a ausência da mãe. E ele via, às vezes ele via a esposa, o espírito, na porta do quarto, na estrada, na beira da estrada quando ele estava viajando, quer dizer, ele estava tão atormentado que a mente dele, a consciência culpada, não o deixava em paz. E ele vai à casa espírita, atormentado, né, esse sentimento, né, o remorso correndo ele. E numa reunião que ele participou, a esposa vem em luz dizer a ele que o havia perdoado, que ele
precisava se recompor, fazer o bem para atenuar o mal que havia feito, principalmente aos filhos. Aí a gente vê como se processa, né? Os encaminhamentos da espiritualidade. Ela foi ao encontro do seu adversário, porque queria se reconciliar com ele, queria exatamente que ele se libertasse daquele remorso, porque os filhos também precisavam dele, né? A gente vê aí já uma pessoa, um espírito que já tinha alcançado um certo nível de entendimento e já havia se iluminado. Então, meus amigos, não vale a pena guardar ressentimento, mágoas, não vale a pena construir inimizades, adversários. Perdoemos, façamos a nossa parte de reconciliação. E se o outro não admitir, não quiser, que ele fique com as suas decisões, mas que a gente prossiga com a nossa consciência em paz. Então vamos fazer agora nossas rogativas. Vamos elevar nossos pensamentos e corações ao alto, vibrando amor, saúde, paz, esperança. Senhor Deus, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento de nossos governantes, para que a justiça social se faça presente na vida da sociedade. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela se fortaleça segundo as orientações da codificação e do Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo perdão, pela concordância e entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco, que não vibram positivamente em nossa direção, pela cura, pelo restabelecimento da saúde de familiares, parentes e amigos que estão muitas vezes no leito de hospital, num processo expiatório doloroso. Pedimos também por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora um breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Encerramos assim o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.